Muito boa tarde a todos. Temos aqui mais uma sessão da série Engenharia Fora da Caixa, desta vez sobre cinema. De facto, não exatamente sobre cinema. O cinema foi um pretexto para termos convidado uma pessoa culta, interessantíssima, que também fala de cinema. O Mário Augusto tem um programa interessantíssimo, de que muitos de nós somos seguidores, e que tem um nome, que é, como sabem, Janela Indiscreta. Essa janela indiscreta tem por trás um nome que está agora na moda. Agora estamos a falar de desconfinamento. E só há janela indiscreta porque o Hitchcock arranjou ali uma história à volta do fotógrafo que estava confinado numa sala e, estando confinado, andava a espiolhar todos à volta e deu um filme fantástico. Se não houvesse confinamento, o Mário Augusto teria tido com certeza de arranjar outro nome inteligente para a sua série, o que para ele certamente não seria difícil. Hoje continuamos nesta série de programas a ouvir pessoas que nos ajudem a definir, a perspectivar o futuro. E não é a altura para entrarmos em pormenores ainda, mas deixem-me compartilhar convosco que eu sinto-me quase a ver dois filmes. Um que chama-se A Pandemia, o outro chama-se A Solução do Problema Errado. Eu sinto que estamos, não sei porquê, mas sinto que estamos a resolver um problema errado. Falaremos disto depois. Agora, passava a palavra ao colega da direção, o Joaquim Zé Borges Gouveia, como um amigo também do Mário Augusto, e quem compete ser o anfitrião hoje. Joaquim Zé, a Então, palavra é tua. muito boa tarde. Começar por cumprimentar todos os presentes nesta sessão, em especial o Mário Augusto, pela sua imediata aceitação deste desafio e de certeza que nos vai encantar com... Ele costuma dar 2 dedos de conversa, mas eu acho que vão ser duas mãos cheias de conversa, muito interessante, sobre vários temas que ele sempre consegue encadear uns nos outros, quase que como aqueles artistas que sobem ao trapézio e fazem um número fantástico em que nós chegamos ao fim e dizemos, então, já acabou. E, portanto, Mário Augusto, a palavra é tua, vamos aos tais dedos de conversa. Eu não quero 2, quero muitos mais. Um abraço e obrigado por estares aqui connosco, que é sempre um gosto partilhar contigo qualquer sessão, qualquer conversa, qualquer encontro, é sempre fantástico. Muito obrigado por estares aqui e a palavra é tua. Antes de mais, obrigado pelo convite. Aliás, já estava prometido ao Joaquim Pontes Martins há muito tempo. Nós uma vez encontramos e ele sugeriu-me esta conversa. Mal imaginávamos nós que as coisas e o mundo iria mudar como mudou, tão rapidamente e tão radicalmente. Esperemos que tudo volte ao normal, mas será seguramente um novo normal, porque é isso que o mundo é também, redondo e sempre a mudar, mas andamos sempre em movimento. O Kizé falava de trapézio, na verdade para mim é trapézio sem rede, porque não tenho aqui nada na manga, não tenho assim muitos apontamentos, mas quando se trata de falar de cinema e da analogia que o cinema nos permite para a vida real e para as várias disciplinas, aliás, eu costumo dizer que na verdade o cinema não é, erradamente está considerada a 7ª arte, no meu entender, porque na verdade não é de todas as artes aquela que não é uma arte única. Depende de uma série de artes, ou seja, não pode viver sem a fotografia, não pode viver sem o teatro e a representação, não pode viver sem a pintura, da criação dos cenários, tudo aquilo que está à volta, não pode viver sem a música, e isso faz com que
quando um crítico italiano, no início do século XX, referiu que era a sétima arte, foi só para a catalogar, porque não pode ser visto, e cada vez mais não é visto como uma arte única, é uma junção de criatividade das várias artes. E quando eu digo criatividade, é no verdadeiro sentido da criatividade, mesmo quando se trata da técnica. Aliás, há bocadinho, quando estávamos aqui a começar a ligar os aparelhos, estávamos a falar do que é a essência do cinema. E, na verdade, a essência do cinema, não estando aqui a passar graxa aos engenheiros, é engenharia. Porque depois poderá ter, e tem que ter, história. Aliás, o Godard diz uma coisa muito fantástica, que é: um filme não é mais do que uma história com princípio, meio e fim, não necessariamente por essa ordem, mas se não tiver por trás toda uma tecnologia, toda uma engenharia e um desenvolvimento do produto que permitiu contar as histórias, ainda hoje estaríamos na pré-história do cinema. É claro que não estaríamos, porque tudo isto muda, tudo isto evolui, e se há área artística que se transformou muito e que mudou radicalmente, é o cinema, porque este ano, curiosamente, precisamente a 2020, o cinema faz 125 anos. Ou seja, passaram unicamente 125 anos desde a primeira sessão, que aconteceu em dezembro de 1895, em Paris, até aos dias de hoje. E é um exercício engraçado de fazer. Se nós tivéssemos a capacidade, e a imaginação permite-nos tudo, se tivéssemos a capacidade de ir numa máquina do tempo, agarrar nos irmãos Lumière, ou então no próprio Méliès, metê-los na maquineta e trazê-los cá, espetar com eles numa sala de cinema, de um IMAX, com um som THX e com aquelas tecnologias todas, qual seria a sensação que esses teriam de ver aquilo que se fez, aquilo que o mundo fez com uma tecnologia que eles próprios criaram, ou ajudaram a desenvolver, porque por uma questão histórica é mais fácil nós dizermos: quem começou o cinema foram os Méliès, os irmãos Lumière, desculpem. O Méliès foi o melhor artesão dessa fase inicial do cinema, mas faltava-lhes, por um lado, o engenho artístico da criação criativa que o Méliès tinha logo desde da primeira altura, mas depois faltou-lhe os outros lados, porque acabou por não ter continuidade na sua produção e na sua contínua criatividade. Mas quando os Lumière começaram o cinema, a primeira sessão em 1895, a 28 de dezembro de 1895, já na Inglaterra, na Alemanha, nos Estados Unidos, através do engenho do Edison, se faziam experiências, e já havia até negócio à volta. Aliás, como todos nós sabemos, e vocês sabem disso bem, o Edison era essencialmente um empreendedor e um grande homem de negócios. Ele, quando cheirava a grande inovação tecnológica em alguma área, ele ia lá, comprava o que fosse preciso, a patente daquela novidade, transformava aquilo, melhorava e punha no mercado rapidamente. E foi essa vontade dele criar, ter rentabilidade com uma coisa que tinha sido desafiado, porque não podemos esquecer que há 125 anos atrás o Edison tinha acabado de inventar e estava a ganhar dinheiro com isso, com os giradiscos, o que nós depois acabamos por o bisavô dos giradiscos e da música gravada. Tinha passado poucos anos também, poucas décadas, desde que ele tinha eletrificado a cidade de Nova Iorque, e portanto o Edison, se não fosse avarento, ou se não fosse um empreendedor interessado essencialmente no negócio, ele se calhar tinha esperado mais um bocadinho, tinha desenvolvido melhor a tecnologia em laboratório e não a tinha explorado logo como fez com aquelas maquinetas de madeira, que eram os kinetoscópios, que eram essencialmente
filmes passados em pescadinho de rabo na boca, numas maquinetas que se punha lá um níquel, 25 centavos, e ficava-se ali. Portanto, ele queria rentabilizar isso. Os irmãos Lumière foram um bocadinho diferentes, foram mais artísticos, mais cuidadosos no desenvolvimento da sua tecnologia, porque há aqui patamares diferentes da evolução tecnológica desse período. Por um lado, tudo começa, no caso do Edison, tudo começa por causa de um fotógrafo que em 1870 e tal, agora não vou precisar a data, mas o Sr. Milbridge e o Sr. Stanford, o Milbridge era o fotógrafo. O Sr. Stanford, que criou a Universidade de Stanford na Califórnia, era um multimilionário político e empresário. Aliás, foi um dos grandes empreendedores dos caminhos de ferro a atravessarem todos os Estados Unidos. Tinha acabado de fazer uma aposta, nessa altura, a haver uma corrida de cavalos com um outro magnata, a dizer, quando o cavalo está ali a saltar a galope, há ali um momento que eu consigo detectar que ele está com as 4 patas levantadas. E o outro, como eram os dois ricos e teimosos, certamente, e um teimoso nunca teima sozinho, disseram, o cavalo com aquele peso e com um joker lá em cima, não pode nunca, não tem capacidade de estar suspenso no ar sem ser com as patas no chão. Então, teimoso com teimoso, decidiram contratar o serviço do Sr. Milbridge, que era o fotógrafo, que era um fotógrafo ambulante de São Francisco, para arranjar uma técnica que permitisse fotografar o cavalo em movimento de maneira a que se provasse se ele estava de pé, com as 4 patas suspensas a galope, ou não. E o que é que ele inventou? Meio engenheiro, sem formação, decidiu colocar uma série de máquinas fotográficas, que eram aqueles caixotes que nós víamos nos fotógrafos da La Minuta, na Santa Luzia, em Viana do Castelo. Eram os caixotes, e os caixotes tinham uns fios pendurados que o cavalo, ao passar, rebentava o fio e fazia disparar uma fotografia. Isso o que é que fez? Fez a decomposição do movimento. E o Sr. Milbridge, além de ter dado a aposta a ganhar ao Sr. Stanford, que era o que defendia que o cavalo ficava suspenso a galope por uma questão, um fragmento de segundo, percebeu que tinha ali uma oportunidade de fazer uma negociata, de começar a fazer exposições de fotografia com a decomposição do movimento. Começou a fotografar-se ele próprio, senhoras despidas. Aliás, o que é engraçado, e há relatos muito curiosos dessa altura, do sucesso dessas exposições fotográficas do Sr. Milbridge nos Estados Unidos, é que a malta divertia-se, não era pela novidade de ver uma fotografia em sequência de movimento, era porque ele fotografava os modelos nus. Portanto, era a única maneira que a malta tinha de ver umas senhoras nuas numas fotografias, que era arte, não era pornografia, mas os voyeurs iam para ver a fotografia das senhoras sem roupa, mais do que para ver a inovação técnica de decompor o movimento em imagens fixas. E depois já havia estudos anteriores que permitiam perceber que a retina não conseguia selecionar imagem a imagem a partir de determinada velocidade. E o nosso cérebro processava aquelas imagens baralhando-as todas umas encadeadas umas nas outras, que criam a ilusão de movimento. O que é curioso é que ele vai com essa exposição a Nova Iorque e, como tinha ouvido falar que o Edison tinha a inovação da grafonola, do início do registro de som, foi lá desafiado a dizer, olha, isto é o que eu consigo fazer em imagens. Se pusermos estas fotografiazinhas a mexer, a imagem mexe. Você fez isso com o som. Não acha que era interessante fazermos isto com a imagem também? E o Edison achou por bem começar a dinamizar a investigação dessas imagens para tentar fazer os giradiscos da imagem. Contratou pessoas e pôs pessoas do seu laboratório a trabalhar nisso, mas o que é que acontece?
Quando ele consegue fazer isso, não havia projeção, não havia a capacidade de projetar. E o que é que eles conseguiram fazer? Era mostrar imagens em sequência isoladas. As pessoas viam aquelas sequenciazinhas, as pessoas a mexerem dentro de um caixote. Só que estamos no período da primeira exposição mundial antes do final do século XIX, portanto há depois a de 1900, mas a anterior em Paris. O que é que aconteceu? O Edison veio com um grande stand mostrar a luz elétrica, um stand todo iluminado, cheio de lâmpadas, com tecnologias, com a grafenola, com tudo, e os franceses, o que é que tinham? Tinham a novidade de algumas outras coisas que não eram próximas. E o que é que acontece? Uns visitantes dessa exposição são os irmãos Lumière. Os irmãos Lumière, que tinham uma empresa de fotografia, além de serem fotógrafos amadores, tinham um grande laboratório fotográfico, faziam equipamento fotográfico, chapas de vidro para fotografia, desenvolviam essas áreas. E viram a novidade do Edison lá na feira, na Exposição Mundial de Paris. E saíram de lá a dizer assim, nós queremos fazer aquilo em projeção, vamos mostrar aquilo em ecrã maior. E foi aí que ficaram desinquietados para começar com as experiências do cinema. Agora, há aqui dois dados curiosos. Portanto, estamos a falar de tecnologia, estamos a falar de engenharia de produto, no fundo, porque havia a capacidade. Porque qual era o problema? O Edison não conseguia projetar, conseguia mostrar e quis ganhar dinheiro com aquilo e montou salões para mostrar sequências animadas tiradas em imagem, registadas no seu laboratório. Os queriam fazer outra coisa, queriam agarrar uma máquina fotográfica que captasse a vida, captasse o movimento. E foi essas experiências que fizeram, que depois quiseram ir mostrar a Paris em 1895. Curiosamente, há nessa altura também, 3 anos antes, desculpem, um outro francês, o que só prova que, na verdade, é mais fácil nós dizermos que foram os Lumière os primeiros a inventar o cinema, mas isso é falso, porque havia muita gente a tentar fazer essa mesma tecnologia, a criar tecnologias para captar movimento e mostrá-lo. Há registros de 3 anos antes, um outro francês da zona de Dijon, que se chamava Augustin Le Prince, que desenvolveu uma tecnologia igualzinha à dos Lumière, um caixote que registava imagens, 24 imagens por segundo. Curiosamente, os Lumière captavam a 16 imagens por segundo e ficou assim essa norma até à altura em que se introduz o som no cinema. Eram 16 imagens por segundo, mas o Le Prince, que era um outro francês também inovador e criativo, que desenvolveu um caixote que filmava, que projetava e registava imagens. Qual eram os grandes problemas que eles tinham no início? Foi ter que inventar uma película, uma gelatina que captasse a imagem, porque as fotografias eram chapas de vidro, portanto, e o vidro não dava para enrolar. O Prince quis ir a Paris mostrar à Ópera de Paris a sua inovação tecnológica, ia projetar imagens, tinha captado as imagens, e na viagem de comboio até Paris desapareceu o Prince, desapareceu a maquineta, desapareceram os filmes. Até hoje ninguém sabe o que é que aconteceu ao senhor. Mas há cerca de 15 anos atrás apareceram nos arquivos meios perdidos as imagens que 3 anos antes dos Lumière, o senhor Le Prince tinha filmado em diversos sítios de França para experimentar a sua tecnologia. E a prova é que havia muita gente a desenvolver a tecnologia do cinema para mostrar, para captar imagens em movimento e mostrá-las, é que quando em 1896 vem um operador de câmara e de projecionista mostrar o cinema a Portugal, nós já tínhamos visto imagens em movimento em Lisboa, no Rossio, numa tabacaria, que teve lá uma maquineta
do Edison a render, e funcionava das 9 da manhã às 11 da noite, moedinhas para espreitar e ver coisas a mexer lá dentro. Mas veio um projecionista de França, trouxe filmes, começou a mostrar filmes, filmou depois, a partir da altura também filmava coisas de Lisboa e dos arredores para mostrar nas sessões, e essas sessões aconteceram onde é hoje o Coliseu dos Recreios. Depois teve lá uma temporada grande, depois veio ao Porto, onde é o Teatro Santa Bandeira, e depois do Porto foi a Braga, passou por Espinho e foi à Figueira da Foz, porque era a altura do verão, havia muitos espanhóis em Espinho e na Figueira da Foz, e foi uma novidade ver fotografias a mexerem. E a prova que havia muita gente a fazer a mesma tecnologia, a desenvolver tecnologias próximas na forma de captar imagens, é que o nosso primeiro cineasta, o Aurélio Paes dos Reis, é uma das pessoas que está na primeira sessão de cinema do Sá da Bandeira, era também fotógrafo, republicano, maçom, era uma figura muito, muito conhecida e muito querida no Porto. Aliás, o neto dele, acho que é da Ordem dos Engenheiros, porque é engenheiro e ainda é vivo, tem 90 e poucos anos. Conheci o senhor há muito pouco tempo, que é porque o nome soou-me Paes dos Reis, não é? O Paes dos Reis não é um nome assim tão vulgar, e foi-me apresentado como o engenheiro Paes dos Reis. Isso é engraçado, é neto é familiar do Paes dos Reis. Era o meu avô, sabe que cena engraçada. Portanto, o Paes dos Reis o que é que faz? Mete-se no comboio, arranja um patrocinador e mete-se no comboio em Sabento e só para em Paris para comprar uma maquineta dos Lumière. Só que os Lumière não lhe venderam a máquina. E o que é que ele faz? Comprou uma de um outro inglês, que na mesma altura, portanto estamos a falar um ano depois de ter sido apresentado no cinema, um inglês que tinha desenvolvido uma técnica idêntica, trouxe a câmara para o Porto, adaptou-a, deu-lhe ali mais uns jeitinhos, deve ter levado a um carpinteiro e a um engenhocas que lhe fez ali umas adaptações e começou a fazer cinema. Agora, isto é tudo engenharia e desenvolvimento de produto. Faltava o resto. E o resto quem é que fazia? Nesta altura, a única pessoa que fazia esse lado criativo de contar histórias era o Méliès. O Méliès está na primeira sessão de cinema dos Lumière, vai lá como convidado de um dos irmãos que ele conhecia. O Méliès era mágico, fazia espetáculos e fazia truques de magia e tinha uma sala de espetáculos em Paris, que tinha investido, portanto, devia ser uma pessoa muito, muito interessante, porque ele tinha vendido os bens da família, ele era filho de um industrial de sapatos em França, e vendeu tudo para se dedicar ao showbiz, ao negócio dos espetáculos. E quando viu a primeira sessão de cinema, ficou de tal maneira deslumbrado com aquilo que quis logo comprar uma maquineta aos irmãos Lumière. E a parte mais engraçada é que os Lumière, no final da sessão, disseram: olha, que nós até vendíamos isto, mas olha que isto não se safa. Sabe que isto vai ser encarado como uma novidade tecnológica. Isto não tem futuro. Vai ser engraçado nas feiras populares, a malta a mostrar isto, a mexer, mas não acreditamos que isso tenha futuro. Na verdade, eles não acreditavam, e tinham razão para não acreditar, porque eles não tinham o lado criativo, eles só tinham o lado de desenvolvimento do produto, e não ganharam muito dinheiro com aquilo, que andaram a filmar por todo lado, mas faziam essencialmente imagens em movimento. O Méliès fazia outra coisa, contava histórias. Aliás, o Méliès faz a coisa mais incrível, que faz a primeira adaptação da viagem As 20.000 Léguas Submarinas, do Júlio Verne. Ele adapta para cinema, que é uma coisa impensável para os meios técnicos que havia na altura. A Viagem à Lua, também do Júlio Verne, ele também adapta de cinema, e toda a gente conhece aquela imagem da Lua a levar com um foguetão num dos olhos. E mais, ele conseguia fazer filmes a cores, porque pintava fotograma a fotograma para fazer versões coloridas. Qual é a desgraça do Méliès? É só uma. Ele era mais artista do que técnico e homem de negócios. A dada altura,
começa a vender a exportar os seus filmes para os Estados Unidos, nomeadamente para empresas que estavam associadas ao Edison, e começou aí as cópias piratas. Normalmente compravam 10, 20 cópias ao Méliès, pagavam as 10, 20 cópias, chegavam lá e duplicavam aquilo em 300 ou 400 e punham a circular nos Estados Unidos e não pagavam nada ao Méliès. Depois o que acontece? Acontece a desgraça da Primeira Guerra, que destrói toda a capacidade criativa. Vamos passar à frente os tempos, mas não querendo desvalorizar a importância da engenharia do produto no desenvolvimento do cinema, porque na verdade, aliás, eu contava há pouquinho ali, quem quiser, uma história engraçada, que é o caso mais paradigmático desta análise que eu possa fazer, é que quando foi criada a Pixar era uma software house de desenvolvimento de software gráfico. E criaram isso através, com toda a gente conhece a história do fundador. Aliás, a Pixar era um pequeno departamento dentro da Lucasfilm, do George Lucas, para desenvolver software de apoio ao processamento de imagem. Depois, o Steve Jobs entra na empresa, compra a empresa ao George Lucas para desenvolver um determinado produto muito específico para os grafismos do cinema. Só que a dada altura tinham quase monoproduto, que eles vendiam o computador e o software, e tinham monoproduto, precisaram de potenciar aquilo. Então o que é que fizeram? Foram a um jovem que tinha tido formação de realização de animação na Disney, o John Lasseter, e disseram: epá, olha, venha trabalhar aqui para a nossa empresa, nós temos esta ferramenta, crie qualquer coisa para esta ferramenta. E o John Lasseter começou, como desenhador de animação a lápis e papel e acetato, começou a explorar e a desafiar os engenheiros do sistema, dizer: pá, vocês não me conseguem fazer isto desta maneira, não me conseguem desenvolver isto daquela forma. E aquilo, o que é que resultou? Resultou que a Pixar, a dada altura, começa a fornecer a Disney para soluções tecnológicas complexas para os filmes de animação, nomeadamente para o filme A Bela e o Monstro, que tem aquela famosa cena do baile no salão do castelo do monstro, em que a câmara acompanha a Bela e o Monstro a dançarem e anda ali pelo meio do candeeiro. Aquilo é tudo processamento digital e algoritmos do computador, tudo criado pela Pixar. E depois, a da altura, o John Lasseter diz aos senhores: epá, eu gostava de fazer um filme, em vez de estar aqui a fazer demonstrações, eu tinha um filme para fazer. E é aí que sai o Toy Story. É aí que começa. Hoje a Pixar é uma produtora, não é uma software house, mas, no entanto, todo o software que eles desenvolvem é indoor, ou seja, eles têm as suas próprias ferramentas. Eles trabalham em bases conhecidas, mas depois têm os seus plugins e as suas tecnologias muito, muito mais apertadas. Mas tudo isto para passar a uma coisa que eu tenho aí, peço daqui a pouco ao Miguel para mostrar, só para vos inquietar um bocadinho. Eu respeito muito a tecnologia do cinema, acho incrível. Para quem gosta muito de cinema, olhar para um clássico seco é fantástico. Ver um filme que é uma câmara, atores, luz e cenário é state of art. Mas quando nós olhamos para um filme, por exemplo, por exemplo, um filme tipo o Avatar, e não conseguimos decifrar onde começa a tecnologia e onde acaba a arte, onde é que arranca a criatividade do realizador e onde pega o engenheiro informático que depois dá forma àquilo, é um nó cego que se nos dá na cabeça pensar, porque muitos dos realizadores que hoje trabalham nesse tipo de cinema, basicamente só sabem defender uma ideia, porque depois tudo aquilo é um batalhão de informáticos, de técnicos, de especialistas em determinadas áreas do digital que dão forma à criatividade. Só que eles sozinhos não fazem nada,
porque, mais uma vez, o cinema é história. O cinema é uma história, porque senão seria o que era na origem, uma sucessão de postais ou de movimentos ou de situações. A partir do momento que se quer contar uma história, tudo ganha outra forma, tudo ganha outra importância. Portanto, o que é que eu fiz? Eu tenho isto porque muitas vezes vou às universidades e às escolas falar com os mais jovens sobre as técnicas do cinema e a magia do cinema e, na verdade, por muita técnica que haja, se não tiver magia, não nos toca. É essa magia que nos faz, que nos seduz. Então, o que é que eu tenho? Tenho uma sequência de imagens, uns minutos de imagens, que juntei, tentei contar uma história, pegando em 50 filmes, selecionei 50 filmes e editei uma coisa com princípio, meio e fim, tirando bocadinhos aqui, bocadinhos ali, bocadinhos acolá, de diálogos, de situações, de sequências que nos tocam. E isso a tecnologia não consegue fazer, pelo menos para já. Poderá vir a acontecer. Mas eu não posso agarrar nesta sequência de imagens de 50 filmes e meter dentro do meu computador, por muito sofisticado que ele seja, agora mistura-me isto de maneira a que eu me sinta tocado por estas imagens. Ele não faz, não tem o lado do sentimento que nos faz. Mas também fez com que a técnica permitisse que eu, com a minha ideia, fizesse o puzzle à minha maneira. E o puzzle à minha maneira, que explica o que é a magia do cinema, é isto que eu peço ao Miguel para mostrar e depois continuamos a conversa, dando um salto muito à frente, porque senão ainda ficamos aqui no tempo do mudo quando acabar a nossa conversa. Ora bem, perante isto, na verdade, 125 anos, como é que em 125 anos tudo isto evoluiu tanto e tão rápido? Foi essencialmente pelo engenho de muita gente, porque eu acho que se quisermos refletir um bocadinho sobre esta evolução, prova-se aqui uma coisa incrível, é que ninguém faz nada sozinho. E o cinema é, por si só, a arte, ou o engenho, ou a disciplina que representa o verdadeiro team building, o trabalho de equipa. Nas vossas áreas de engenharia e nas outras áreas também, ninguém faz nada sozinho. Mesmo quando nós olhamos para a história e vemos o Edison ou os Lumière a dizerem que foram eles que criaram, seguramente o Edison devia ser um bocadinho como o Steve Jobs. Tinha boas ideias, tinha o engenho, tinha o gênio, tinha a capacidade, mas se calhar se o mandassem apertar o parafuso ele não sabia fazê-lo. Mas, no entanto, conseguia mobilizar as equipas. E o trabalho de equipa era isso mesmo. E o cinema é, por si só, o grande exemplo do trabalho de equipa no século XX e no século XXI já. Porque quando olhamos para estas imagens, isto é mágico. Isto tem um lado de nos tocar no retrato que faz de gente, de pessoas, de almas, de sentimentos, que só é possível com tudo que está por trás. E o cinema soube evoluir nesse sentido. Por exemplo, uma coisa engraçada que se calhar não paramos para pensar, nós hoje vivemos numa sociedade, vivemos num tempo, não é uma sociedade, vivemos num mundo que não nos dá tempo para pensar, porque tudo acontece rápido demais, portanto vivemos num certo iluminismo evoluído, que, nós hoje estamos aqui todos a falar, eu nem sei quantas pessoas estão desse lado, eu parece que somos todos íntimos, estamos muito próximos. A tecnologia que é preciso para me fazer levar até ao vosso computador é extremamente complexa. Dependeu do engenho e da capacidade criativa de muita gente. E o cinema tem esse lado de team building, de trabalho de equipa, que não deixa de ser curioso. Por exemplo, há casos muito interessantes de realizadores muito bem-sucedidos atualmente. Vou dar dois exemplos. O Steven Spielberg e o Martin Scorsese. Por exemplo,
Pegando no caso do Martin Scorsese. O Martin Scorsese, que é um dos grandes realizadores vivos do cinema mundial, o realizador americano que sente a paixão que ele tem em fazer aquilo, de filme para filme faz sempre coisas muito diferentes. É incrível ver, por exemplo, quando ele faz O Lobo de Wall Street, sobre aquela história do vigarista da Bolsa, e depois a seguir faz um filme como O Silêncio, um filme contemplativo, de análise, de reflexão. O Lobo de Wall Street é um filme, o Scorsese tem 70 e muitos anos. É um filme, quando se nós não virmos o nome de Scorsese, se não sabermos o que é que vamos ver, nós sentamos em cima, no cinema, ficamos presos àquilo e chegamos à conclusão, vem-nos perguntar, quem é que fez o filme? Não sei quem fez, mas deve ter sido alguém muito jovem, cheio de genica, com uma garra incrível. Porque, na verdade, aquele filme tem uma fibra e um músculo incrível. Agora, o que é engraçado, e isto é o que está por trás das equipas, por trás dos projetos, por exemplo, talvez, e é comparável ao Spielberg nesse aspecto. Por exemplo, o Scorsese teve sempre, em todos os filmes, desde o primeiro que ele montou e desde o tempo de faculdade, a Thelma Schumacher como editora dos seus filmes. A Thelma Schumacher tem neste momento 78 anos. Nós vermos uma senhora de 78 anos que se adapta às novas tecnologias de edição, que é tudo por computador, é tudo não linear. E ela já conhece, a equipa já é intocável. O mesmo acontece, por exemplo, com o Spielberg. O Spielberg tem, e o Scorsese também tem, pelo menos umas 7 ou 8 pessoas que são sempre as mesmas, que trabalham com ele nas diversas áreas no desenvolvimento de um projeto. Mas o Spielberg tem 15 pessoas, incluindo o editor, que é o mesmo editor dos seus filmes desde o tempo do Tubarão, que tem 84 anos, que monta os filmes dele. Por exemplo, vemos aquele último filme dele sobre um jogo, um videojogo, filme todo digital, cheio de aceleração de imagens novas e frescas. Pensarmos que aquilo foi feito e foi montado por um senhor de 86 anos, ou 85, é verdadeiramente deslumbrante. Mas isso só é possível por essa tal conjugação de trabalho de equipa, de dinamização de equipa. Mas voltando atrás um bocadinho, reparem num pormenor, e somos pessoas quase todos da mesma geração, certamente, entre os 40 e muitos e os 60 e tais. Nós crescemos a ver, por exemplo, o Chaplin. E o Chaplin ainda hoje se vê com o mesmo encanto que se via ver um filme de tempos modernos, ver a Quimera de Ouro, um filme de 1920, 1925, 1926, quando não sequer havia o cinema sonoro, era película cortada com uma tesoura, uma moviola e não sei quanto. O filme continua a guardar o mesmo encanto. E hoje, se puserem um miúdo, se lhe explicarem o que aquilo é, e se puserem uma criança a ver um Chaplin, ela, ao fim de 5 minutos, está amarrada àquilo também. Agora, reparem que no tempo de Chaplin havia dezenas de realizadores, centenas de realizadores, atores e criadores, e há um contemporâneo que sobreviveu ao tempo, mas não tem a importância que o Chaplin tem na atualidade, ainda hoje, que é reconhecida, é uma marca, que é o Buster Keaton, que aqui em Portugal se chamava o Pampelinas, que em termos de criatividade e genialidade no desenvolvimento dos filmes, até era mais rico do que o Chaplin. Mas o Chaplin tornou-se intemporal, o que só prova que o cinema, como arte, como meio de entretenimento, consegue tocar-nos como nenhuma outra arte consegue. Nós vamos para uma sala de cinema, nós vamos para dentro de uma sala de cinema. Eu sei que hoje os meus filhos e os miúdos mais novos, para eles ir ao cinema é uma experiência completamente diferente daquela com que nós crescemos. E eu acho que com o passar dos anos o cinema vai ter a importância que tinha no tempo dos nossos pais, talvez, ou de nós em miúdos, que era íamos ao cinema como quem vai a um espetáculo. Hoje os miúdos vão ao cinema para comprar pipocas, para comprar refrigerantes, para mandarem uns piropos, mandarem umas bocas e logo se vê o que é que vem lá. O cinema vai redescobrir o lado pela
com o deslumbramento da arte do cinema. E aí redescobre-se a sala de cinema. Hoje ir ao IMAX, por exemplo, é uma experiência. Não é para sempre. Não vamos sempre todas as semanas ao IMAX, até porque aquilo deve fazer doer a cabeça. Aliás, há uma coisa engraçada. Reparem que no tempo do cinema mudo, havia estudos de psiquiatras que diziam que as pessoas não aguentavam, o cérebro humano não aguentava mais do que 20 minutos de imagens a serem projetadas. Fazia-lhes mal, dava-lhes cabo da cabeça. A primeira vez que o David Griffith faz um grande plano no cinema, os produtores que pagaram o filme lá em Hollywood ficaram muito aborrecidos e disseram-lhe: epá, desculpe lá, nós pagámos o ator inteiro, não é para nos assustar com esta carantonha do tamanho do ecrã. Portanto, há ali um lado de arrojo, sempre houve um lado de arrojo e de inovação que é curioso. E é pena, a única pena que eu tenho é que nós, portugueses, que somos tão reconhecidos em muitas coisas, nunca tivemos sabido tirar partido, e há portugueses, aliás, ainda falávamos há pouco de um deles, há portugueses nas várias áreas da técnica de cinema. Há vários a trabalhar na Europa, há vários a trabalhar, jovens que eu conheço, a trabalhar no cinema nos Estados Unidos, não são realizadores, não são atores, mas já agora, um pormenor engraçado, sabem que mas nós também andamos sempre disto. Por exemplo, o António, esta história tem graça porque aqui há tempos pediram para analisar um livro para poder fazer uma palestra a Lisboa numa comemoração. Porquê? Porque se fazia 90 anos que o António Ferro, que toda a gente sabe quem era, o ministro da propaganda de Salazar, tinha publicado um livro que, em 1930, resultante de uma reportagem que ele fez e escreveu em livro, porque tinha ido aos Estados Unidos, a Hollywood, para perceber como é que aquilo lá se fazia, como é que se fazia cinema, para tentar montar uma operação idêntica cá em Portugal. Aliás, que resultou mais tarde na Tobis. Nós tivemos, e resultou naqueles filmes todos do cinema português que nós achamos que é uma coisa brilhante, não é nada. O período dourado do cinema português é, do ponto de vista cinematográfico, muito pobre. É bom na representação, é bom naqueles grandes atores que tinham o António Silva, o Vasco Santana, a Beatriz Costa, porque aquilo é pobre do ponto de vista de produção. Aquilo é quase telenovela, num espaço fechado, nos estúdios e pouco mais. Mas o Ferro foi a Los Angeles em 1930. E publicou um livro muito interessante, e esteve lá com as grandes figuras de cinema e tal, e esteve lá, conheceu várias pessoas portuguesas que trabalhavam no cinema em 1927, que é uma coisa inacreditável. E entre eles, eu ando a tentar investigar mais sobre esse nome, uma das grandes estrelas do cinema mudo, que trabalhou com o Rodolfo Valentino, que fez pelo menos 10 filmes em Hollywood para os maiores estúdios e com os maiores realizadores de cinema mudo, chamava-se Helena Dalgy, e que não era mais, que era um nome artístico, de uma jovem de 25 anos que era de Lisboa e foi trabalhar para Los Angeles, para o Hollywood, no tempo do mudo, e trabalhou com as grandes estrelas. E o irmão dela, que era o Tony Dalgy, também português, era António qualquer coisa Mendonça, Dalgy era o nome que eles criaram artístico, trabalhou também chegou a trabalhar com algumas dessas figuras marcantes. E havia muita gente, não muita, porque nós não somos muitos, mas desde sempre houve portugueses metidos no negócio e na produção de cinema. E é em que, por exemplo, o atual diretor-geral da empresa do George Lucas, da Lucasfilm, da Skywalker Ranch, que é a empresa que não saiu do universo pessoal do George Lucas, é um português, um açoriano, que vai muitas vezes a Portugal e que tem relações com Portugal, que já esteve ligado à Oracle, já esteve ligado a uma série, à Cisco, e que hoje é o responsável por aqui. Portanto, nós sempre tivemos
alguma coisa a ver, nunca tivemos foi capacidade de dar o salto, por exemplo, como os espanhóis, que sempre tiveram, mas também há aqui razões diferentes, porque Espanha, além de serem 40 milhões, sempre tiveram muita força no mercado latino-americano. Nós, portanto, eles deixaram lá um puzzle de países quando saíram da América Latina. Nós deixámos um país muito grande e, portanto, fomos engolidos no que respeita ao audiovisual pelo país grande, em vez de termos um montinho de vários países, que é o que acontece com os espanhóis. Portanto, os americanos precisam de espanhóis para também vender conteúdos para a América Latina no que respeita ao cinema. Daí terem criado os Antónios Bandeiras, as Penélope Cruz, porque lhes dá jeito para o negócio. Nós temos o Joaquim de Almeida, a Daniela Roy e pouco mais. Aliás, a Daniela Roy, na verdade, ela é americana, porque ela nasceu nos Estados Unidos. O pai é português e é médico, e ela nasceu em Boston. Portanto, só isso resolveu parte do problema dela em relação a arranjar trabalho lá e a poder trabalhar lá, porque isso é outra dificuldade. Tudo isto para quase concluir, a paixão pelo cinema que eu tenho leva-me a estudar muito das histórias que estão associadas ao cinema e ao que está colateral, porque eu tenho uma paixão grande por história e acho a história repete-se sempre. Aliás, é engraçado que repete-se tantas vezes e sempre que só mudam os protagonistas e as rodas dentadas, porque o fenómeno que nós estamos a viver atualmente na transformação do cinema é precisamente igual e está decalcado com outros nomes e com outros protagonistas e com outras razões da transição do mudo para o sonoro. Nós estamos na época da transformação do audiovisual de uma maneira como ninguém sabe ainda sequer onde é que isto vai parar e como é que isto vai evoluir, mas reparem que nós há, sei lá, menos de 20 anos, as nossas televisões em casa há 20 anos eram uns calhambeques, uns caixotes pretos grandes que nós tínhamos na sala, num móvel próprio para aquilo. Hoje são uns ecrãs flat. E há 15 anos tínhamos televisões HD, que é fantástico, até se consegue lá ver o cabelo, as rugas e tal. Depois há o 2K, que é 2 vezes o HD, depois o 4K, 4 vezes o HD. Hoje já há 10K. E reparem neste pormenor. Andavam eles a ganhar dinheiro com os 3D, que é uma ilusão falsa, e curiosamente caiu completamente o 3D, como se andava a vender gato por lebre, porque não era 3D nativo, era 3D de algoritmo, era processado no computador. As pessoas começaram a perceber que aquilo era uma treta. E o 3D caiu completamente neste momento. Vai recuperar com o Avatar outra vez em 2021, mas nunca vai ter a força que teve há 2, 3 anos atrás, porque o que se entende como 3D vai ser conseguido num prazo curto de meia dúzia de anos com a definição da imagem. A imagem vai ter tanta definição, que nós conseguimos ter a ilusão de tridimensionalidade no próprio ecrã. E essas evoluções, reparem, o cinema mudo tinha 16 imagens por segundo. É por isso que sabem, não estou aqui a dar nenhuma novidade. Nós, quando víamos na televisão os filmes de Charlot, o Charlot andava um bocadinho mais rápido, acelerava, porque ele tinha sido filmado a 16 imagens por segundo e a televisão convertia aquilo em 25 imagens por segundo. E ele acelerava um bocadinho. E porquê é que passou de 16 para 24, que era o padrão do cinema? Passou por uma razão muito simples. Porque como o sincronismo do áudio com a imagem era feito através de células fotoelétricas, a solução de acoplar som aos filmes que vingou, e muito bem, foi a da célula fotoelétrica no projetor, era preciso arranjar o padrão da velocidade certa para que aquilo não ficasse a falar assim com aquele arrasto.
E foram acelerando e definiu-se que o padrão era 24 imagens por segundo. Muitos dos filmes, hoje já não se faz isso, porque já não é um processo mecânico, ou seja, o cinema hoje, as imagens já são registadas num processo digital, portanto não há a captação do lado mecânico, não há um processo mecânico que faça cintilar imagem a imagem, mas dizem os especialistas, e vocês é que são engenheiros, não estou aqui a meter aqui foi-se em seara alheia, mas muitos dos filmes que nós hoje vemos, portanto, há 10 anos atrás, um filme que seja feito em película faz 24 fotogramas por segundo de captação e de projeção, caso seja projeção analógica. Hoje, qualquer filme que filme com uma câmera RED de 8 ou 10K consegue captar o equivalente, se fosse processo mecânico, a 300 imagens por segundo. E isso depois é que permite a manipulação de muitas imagens, a alteração, a inserção de imagens digitais dentro dos cenários e a alteração digital das coisas. Porque nós, quando vemos, por exemplo, hoje, e vocês se calhar já tiveram que levar os miúdos mais pequenos ao cinema a ver os Frozen desta vida, os filmes da Pixar, aquilo já é tão realista, que só não nos engana porque são abonecados. Porque muitas imagens que nós vemos no cinema hoje são manipuladas digitalmente. Eles conseguem, antigamente um filme, se tivesse antenas de televisão num cenário, era preciso estar ou tirar as antenas de televisão no processo de captação da imagem, ou depois estar a renderizar e a limpar, tipo Photoshop, imagem a imagem. Isto hoje é tudo digital, e também é por isso que a magia do cinema ainda continua a estar guardada em grandes clássicos. Reparem, não é a mesma coisa vermos um Lawrence da Arábia com 300 ou 400 guerreiros no deserto em cima de camelos, do que ver essa mesma imagem com 3.000 guerreiros em cima de camelos, mas que nós sabemos que são virtuais, que não existem, que nunca foram captados. Foi um computador que os gerou. O efeito até pode ser mais impactante, mas não é a mesma coisa. Ver um filme, e isso prova-se com filmes como, por exemplo, o Ben-Hur, que já teve várias versões. A versão dos anos 50 continua a ter um encanto, ou os 10 mandamentos, com aqueles efeitos do mar a abrir, com aquela coisa um bocadinho tosca até, mas tem um lado artesanal que nos encanta do que aquilo ser feito em digital. Agora, o cinema está sempre em evolução, está sempre em transformação, mas na essência é sempre a mesma coisa. É uma grande interpretação, é uma grande história, é uma grande ideia para nos contar uma história e para lançar pontos constantes com a vida de cada um. Porque não é a mesma coisa ver um filme numa televisão do que ver numa sala de cinema. Não é a mesma coisa que ver uma série ou um filme de longa-metragem. São técnicas idênticas, são irmãos separados à nascença, se quisermos. Mas quando olhamos, por exemplo, a uma série que tem técnicas de captação de interesse do espectador, tem regras muito próprias para construir a história. Se pensarem bem, por exemplo, nas séries que a Netflix hoje nos dá, aquilo obedece a uma receita. É uma receita que está bem formatada, está bem formulada e que, às vezes, já se calhar se vê em séries, já vos aconteceu ir ao meio do terceiro episódio e dizer, pá, mas espera aí, o que é que aconteceu àquele gajo que apareceu no episódio 1 e que eu lhe perdi o rastro? Não interessa, porque o foco é para levar o espectador até ao fim daquele episódio, amarrá-lo de maneira que ele queira ver o próximo. E isso são narrativas, códigos narrativos que vão sendo encontrados. E o que é que acontece? Quando a tecnologia se sobrepõe à criatividade, nós temos um bom catálogo de efeitos especiais. Quando a criatividade serve da tecnologia
para nos contar uma boa história, aí poderemos ter um grande filme e uma grande história que nunca mais nos esquecemos. Se calhar, eu ficava aqui a falar, Joaquim, mas é melhor se calharmos à conversa, não? Pois, há aqui algumas questões que foram colocadas por várias pessoas, umas mais específicas, outras menos específicas. Eu começava por, pegando numa das tuas afirmações, dizer que o cinema é a arte da integração, porque realmente o conceito da análise, da produção, seja lá o que for, mas a integração é o sublime de tudo. E fazer uma integração de tal forma que nós ficamos presos é realmente tal questão que faz com que a tecnologia ou as técnicas ou os próprios cenários possam ser de outras épocas, mas é aquilo, nós integramos-nos com a história e estamos ali ávidos para saber. Bem, uma das questões que é colocada é quais são os 3 filmes, do teu ponto de vista, obrigatórios para um engenheiro ver. E se há filmes sobre a engenharia? Há vários filmes sobre engenharia, mas eu Ponto acho que Rico não? Olha, mas eu vou-te dar um filme que tem cabeça de engenheiro. Eu estou à vontade que o meu filho mais velho é engenheiro, portanto eu percebo os engenheiros e eu sou mais artístico e mais da criatividade e mais da escrita, mas compreendo e admiro o vosso pragmatismo, aquele lado, ok, é assim, é assim, é assado, é assado. Mas há um realizador que eu acho que tem cabeça de engenheiro e consegue juntar isso ao lado artístico de uma maneira incrível como nenhum outro consegue, que é o Christopher Nolan. Quando tu vês um filme tipo o Interstellar, por exemplo, em que ele teve o cuidado de estudar os buracos negros, o sistema, as naves espaciais, como é que aquilo se interligava. Tens o caso paradigmático do 2001 Odisseia no Espaço. É um filme que tem muita engenharia. É um filme que tem ali um lado tecnológico, mas no peso certo para nos contar uma história. No caso do 2001 Odisseia no Espaço, eu ainda hoje me baralho à cabeça perceber como é que em 1967 se fez um filme daqueles e como é que as pessoas reagiram àquele filme, que é uma coisa... aquilo é tudo fora da caixa, é completamente sim, sim. Não tem nada a ver com o que se fazia e com o que se faz. E o Chris Nolan, nomeadamente no Interstellar e noutros filmes dele mais recentes, tem esse... Olha, um outro que também não é um filme de engenharia, mas é um filme com muita engenharia, que é o Inception. O Inception, que também é do Chris Nolan, é um verdadeiro nó cego aquilo é um cubo de Rubik no cinema. Há muitos filmes que tratam... mas qualquer filme, repara, qualquer filme, por exemplo, do David Lean, o realizador do Lawrence Arabia, do Ponto Rico e de outros assim, aquilo há ali muito de engenharia. Há ali um lado... Os filmes do Western Spaghetti, aqueles que eram do Sergio Leone, tens ali momentos que tu dizes, isto aqui tem muito de pensamento, de desenvolvimento. Aliás, há uma história engraçada que mete a engenharia dos filmes, que eu acho que é por um punhado de dólares, que os gajos, como tinham equipas de vários países, tinham franceses, espanhóis, italianos, e estavam a rodar em Almérida, em Espanha, tinham contratado o exército para fazer figuração, portanto a ação passa-se na Guerra Civil Americana, e tinham definido que iam destruir uma ponte. Vocês conhecem essa história? Tinham definido destruir a ponte e, como aquilo falavam 4 línguas diferentes na rodagem, o homem fez sinal para ensaio e os gajos os espanhóis que estavam para arrebentar com a ponte, arrebentaram com a ponte antes daquilo ser filmado. Portanto, tiveram que reconstruir uma ponte para fazer. Mas assim, de repente, filmes em concreto só sobre engenharia, não me estou a lembrar de nenhum. Mas eu acho que
qualquer filme do Chris Nolan, tirando os Batman, mas mesmo os Batman têm uma qualidade incrível, mas os mais recentes são grandes nós cegos para qualquer engenheiro. Portanto, na tua perspectiva, o cinema atual abre horizontes para os engenheiros. Sem dúvida, principalmente determinadas áreas da engenharia que, aliás, da animação ao cinema real e de ação, repara, o filme de ação tem ali um lado de engenharia mecânica muito complexa. Porque fazer cair o carro e fazer dar a cambalhota, aquilo obedece tudo a cálculos, não é? Eles não caem nem rebentam de uma maneira por acaso. Tudo aquilo está calculado, tudo aquilo é estudado. Portanto, eu acho que mais do que nunca a engenharia está muito presente, até de forma muito subtil, nas produções de cinema atuais, principalmente nas americanas, porque aqui levanta-se outra questão e não quero estar a desviar muito a conversa, mas a Europa sempre olhou o cinema como arte. Os americanos sempre olharam o cinema como entretenimento para ganhar dinheiro. E essa forma diferente de ver a coisa permitiu-nos ser mais criativos do ponto de vista narrativo e de história, e os americanos serem mais empolgados no lado visual. E isso é que envolve aí as novas tecnologias. Repara, quando temos filmes, por exemplo, o ET, quando foi feito, é uma obra de engenharia. O boneco em si é robótica antes de haver robótica. O Rabaldi, que criou o boneco, era engenheiro de formação e criava aquelas coisas tecnológicas todas. Criar aquele vaso do ET que saía às pétalas e tal, aquilo deve ter dado uma trabalheira. Hoje, um informático gráfico resolvia o problema. Muito bem. Então, aqui uma pergunta particular de alguém que tem um Alfa Romeo e que viu na tua montagem um Alfa Romeo a explodir e gostava de saber qual era o filme a que pertence esse Alfa Romeo. Epa, assim de repente não me estou a lembrar. Não me estou a lembrar. Eu tenho uma boa memória geral, mas focalizar tem alguma dificuldade. Mas qual era o filme? Ele não sabe qual era o filme? Não. Então, pergunta precisamente. Eu quero saber. Então, é assim, eu vou investigar e pode ficar com o meu e-mail, pede à colega e se eu descubro facilmente. É fácil descobrir. Isto era uma questão muito particular. Porque denota algum... De repente não estou a ver qual seja. Mas eu vou descobrir isso e depois mando. Muito bem. Então, se quiserem podem ficar com o e-mail mario.augusto@rtp.pt e mande-me a indicação que eu digo isso breve. Eu tenho o telemóvel do Mário Augusto, portanto... Também pode ser. Será o Filipe Figueiredo que põe a questão? Parece que sim. Filipe Figueiredo é nosso... sim. Muito bem. Então, uma outra questão que é 5 filmes intemporais. Quais são do teu ponto de vista, 5 filmes que marcam a intemporalidade? A intemporalidade, olha, primeiro, Os Padrinhos de Coppola. É daqueles filmes que sempre que se vê, encontra-se o mesmo encanto desde a primeira vez que o vemos. E nunca encontramos nada que dizer, pá, isto aqui afinal já passou de moda, não faz sentido. Não, tudo ali está, aquilo é uma aula de cinema. Outro que, apesar de não ter a marca do tempo, se nós nos distanciarmos dessa marca do tempo, vemos um filme eterno, que é o Citizen Kane, porque é muito inovador na altura, a história está muito bem amarrada e muito bem construída e está feita, aquilo é um relógio de corda, aquele filme, está feito, tudo aquilo encaixa e desenvolve muito bem. Obrigatório, sem dúvida. Tenho dificuldade para só escolher um deles, mas entre a Quimera de Ouro ou os tempos modernos, estou dividido.
se calhar a mim particularmente toca muito mais a Quimera de Ouro, porque é o filme que eu me lembro de ter sido o primeiro que eu terei visto, acho, mas Os Tempos Modernos é mais engenhoso, é mais criativo do ponto de vista narrativo, mais do que o Quimera de Ouro. Portanto, o Quimera de Ouro ou Tempos Modernos de Chaplin é obrigatório. Há um outro... tenho dificuldade em escolher qual o do Spielberg que eu colocaria na lista, mas se calhar como espetáculo de cinema, e para não ser o óbvio, ET, porque é intemporal e toca toda a gente, eu ia incluir, porque é representante de um género de cinema de uma maneira muito especial, o Indiana Jones e os Salteadores da Arca Perdida. Já temos 3. Depois juntava aí a Cavalgada Heroica de John Ford, que eu acho que é um filme belíssimo do ponto de vista criativo e representa muito bem aquele período do cinema, do western, ainda do fim do tempo do preto e branco. Portanto, é um filme a preto e branco, mas com um colorido próprio de preto e branco, porque o trabalho de luz ali é importante. Aliás, é engraçado ver hoje filmes a preto e branco daquela altura e percebe-se que eles criavam a tridimensionalidade através do jogo de luz e a força que a imagem pretendia colocar. Portanto, já temos 4. Juntava aí o Lawrence da Arábia, que eu acho que é o filme dos mais importantes da história de cinema. Sabem uma coisa engraçada? Eu uma vez entrevistei, das várias vezes que entrevistei, tive a sorte de entrevistar o Martin Scorsese. Ele diz que sempre que vai fazer um filme, vê o Lawrence da Arábia antes de filmar, que é uma coisa que é interessante, porque há filmes que são intocáveis da maneira como estão apresentados. Já temos 4. Agora, o quinto era mais difícil, mas eu gostava de incluir aí um filme de um período fantástico de Hollywood, que é com as coisinhas mais ligeirinhas, com histórias mais ligeirinhas, que era para mostrar o cinema que não só de grande produção, de grande escala, mas que eram que é o Peça Palavra, que eu acho que é um filme tão bonito, que é aquela história do materruano que vai para Washington para político, que é um filme datado, mas riquíssimo do ponto de vista cinematográfico e de interpretação, que nos obriga a pensar. O Peça Palavra está para a sociedade americana e a forma como eles podem ver a vida pública e os políticos, ainda de hoje, mais de hoje até, como a Cidade das Serras está doessa para a análise sociológica dos portugueses e da Portugalidade entre a cidade e o país rural. É uma analogia que eu acho interessante de fazer e que merece ser vista com esses olhos. Muito bem. Já estamos um bocadinho adiantados, mas para fechar, qual é o futuro da TV tradicional versus Netflix, Smart TV, o YouTube? Como é que tu vês esta... Sinceramente, eu tenho uma opinião sobre a televisão e é uma opinião que me preocupa, porque eu vivo da televisão, a minha profissão é televisão, mas eu acho que a televisão, tal qual nós a conhecemos, já morreu e ainda ninguém quis fazer o enterro. Porque, na verdade, a televisão, hoje as pessoas não veem televisão. Esta falsa questão do daytime, dos fenómenos de apresentadores populares e que dão carros e que vão às feiras das farturas, e que isso é uma falsa proximidade das pessoas. Nós estamos a atrasar um processo que já é um processo inevitável, só que enquanto este está a render, ninguém quer abandoná-lo, porque há muitas das pessoas que vivem deste processo que não sabem viver de outro. E o que é que vai acontecer? Nós hoje já não vemos televisão como víamos quando éramos mais jovens, quando os nossos pais compraram a primeira televisão nos anos 60,
porque era a tal história, a televisão era um espetáculo. Íamos para ali, víamos as variedades. Eu acho muita piada quando hoje se diz, se olha para a televisão dos anos 70 e 60 e 60, nem tanto, mas 70 e 80, a RTP daquele tempo que era bom. Tinha teatro, tinha variedades. Tinha teatro, porque reparem nisto, os mais velhos lembram-se, tinha teatro à segunda-feira à noite, porque era o dia de folga dos teatros. Então o que é que eles levavam? Agarravam-nos cenários, levavam-nos para dentro dos estúdios, que era a forma mais barata de fazer televisão. Hoje, quando estamos a fazer ficção em Portugal, telenovela, por exemplo, um episódio de telenovela custa em média 35, 40 mil euros por dia, por cada episódio. É claro que depois há ali umas engenharias, a engenharia serve para tudo. Há umas engenharias financeiras para fazer aquilo, dividir os custos e depois, reparem, grande parte dos problemas de imparidades de contas nas televisões tem a ver com o stock. O que é o stock? É que uma novela, quando é exibida, vai a custos uma pequena percentagem, ou 70%, porque os outros 30% ficam para pagar quando a novela for reexibida. E então o que é que acontece? Neste momento as televisões têm imenso stock, que pagaram uma parte nas contas, isso foi refletido, mas na contabilidade não. Portanto, há muito stock de conteúdos. As televisões, as portuguesas especialmente, como nós somos poucos, é um país pequeno, não temos mercado para o nosso conteúdo, vão ter dificuldades com o tempo. Poucos países com 10 milhões de habitantes terão 4 canais de informação. Nós não temos informação que chegue para tantos canais. Isso é um outro problema. Mas o que é que vamos fazer? Fechamos? Se calhar tinha que haver coragem para tomar decisões de outros níveis. Por outro lado, o que é que acontece na tecnologia? E vocês é que são os engenheiros, não sou eu, mas eu sou um curioso. Reparem, eu quando chego a casa, falo para a Alexa ou para a Siri e digo-lhes que, olha, Panhi, o que é que vai acontecer hoje? E ela diz-me o que é que vai acontecer hoje. A minha agenda para amanhã. Olha, ponha uma música que eu estou triste. E ela sabe o que é que eu quero. Isso é uma tecnologia que em breve vai estar disponível para a comunicação. Sim. Ou seja, reparem, o que é que está a acontecer com as rádios? A rádio, que no nosso tempo nós ainda ouvíamos rádio em casa. Hoje ouvimos rádios no carro só para ver as notícias e o trânsito. Mas esta tecnologia das Siris e das Alexas e estes algoritmos de informação e digital permite-nos que nós entrarmos no carro, já nos permitiria entrarmos no carro e dizer bom dia, eu vou para a RTP, olha que não vais por ali, vai para colar. E isso vai acontecer em breve com a televisão. Por exemplo, os noticiários. Os noticiários, metade daquilo que lá se mostra, nós como consumidores não queremos ver. E como não queremos ver, temos que fechar. Podíamos fazer escolhas. E eu, a entrar em casa, a televisão em breve vai falar comigo. Então, estás bom? Como é que foi o teu dia? Queres ver as notícias? E vai-me dizer as notícias. Porque eu hoje já não tenho que chegar a casa às 8 para ver o telejornal. Eu chego a casa às 8h10, puxo a box atrás e ela mostra-me. Portanto, a televisão vai mudar radicalmente nos próximos anos. Só não mudou tão rápido e não vai mudar tão rápido porque o sistema obriga a que ela esteja agarrada a um velho sistema que teima em durar, mas já não tem audiência, já não tem público, já não tem. Só tem audiência quando acontece os Covid, um acidente, um temporal, um escândalo qualquer ou um crime, porque as pessoas querem ver, têm esse sentimento mórbido de ir à procura. Muito obrigado, muito boa noite. Foi um prazer. Foi excelente. Não sei, Poças, se queres dizer alguma coisa para fechar. De qualquer forma, agradecer a todos os que estão presentes e em especial, em particular ao Mário Augusto, pela excelente conversa que fomos tendo durante este tempo. Deixa-me só dizer uma palavra final. De facto, há pouco tempo atrás, eu estava na FNAC e esbarrei com uma palestra do Mário Augusto. Sentei-me e fiquei lá encantado até ao fim. E depois fui interpelá-lo e
É verdade. Estaria disposto, no fundo, falar connosco na ordem. Não estávamos a ver bem se seria filmes de engenharia ou filmes para engenheiros. Ou, quando eu digo filmes para engenheiros, no fundo, seria juntar à nossa cultura geral e cultura técnica uma componente de filmes. E depois ficámos de acertar os detalhes. O que acontece é que no nosso Conselho Diretivo está o Joaquim Zé Borges Gouveia. Falámos nisso e era ótimo, foi um sincronismo. E, meu caro Mário Augusto, encantou-nos mais uma vez. Ficaríamos aqui horas a ouvi-lo. Vamos com certeza encontrar a forma certa de voltarmos a reatar esse contacto, de pô-lo a falar com e para engenheiros. Muito, muito obrigado, foi extraordinário, mais uma vez. Foi um prazer estar convosco. Aliás, é sempre um prazer partilhar as histórias que eu gosto de ter e de contar, porque a comunicação é a minha área, mas essencialmente a paixão do cinema eu gosto de a partilhar, porque é sempre preciso, é partilhando as paixões que nós sensibilizamos as pessoas e despertamos as pessoas para elas. Como eu costumo dizer, há um desabrochar das ideias e da rede de emoções. Muito é um prazer falar contigo também. Nós nos conhecemos há muitos anos. Olha, só vos vou contar uma história muito final, uma coisa que eu ando a investigar, que tem a ver com história, que tem graça. Reparem neste pormenor. Eu descobri há pouco tempo que a casa mais antiga de Los Angeles, que foi construída em 1813, 1820 e tal, assim é que é, 1820 e tal, era uma casa muito popular, que tem direito a uma placa e tal. E isto é o lado curioso da história de querer investigar. Pois essa casa, o primeiro europeu não hispânico que chegou à Califórnia é o António José Rocha. E o António José Rocha foi o primeiro a construir uma casa em tijolo, coisa que ele levava de Portugal. Porque eles lá só faziam barracas e viviam índios. E a casa da Rocha, que tem lá uma placa, a casa mais antiga, a primeira casa, tal, foi construída por um António José Rocha, que é de Santiago do Pulpo, em Vila Nova de Cerveira. Epá, que foi para fugir à Revolução Francesa, às invasões francesas, foi num barco e foi das figuras mais carismáticas e mais populares de Los Angeles. A casa do da Rocha foi a primeira Câmara Municipal de Los Angeles, foi a primeira prisão de Los Angeles e é um gajo do pulpo, portanto um construtor do pulpo que foi para lá e que hoje é uma figura mítica da cidade de Los Angeles e nós aqui em Portugal não sabemos nada. Eu outro dia liguei para a Junta de Freguesia de Pulpo para contar a história e os homens já até queriam fazer uma estátua lá para o da Rocha e tudo. Olha, foi um prazer estar convosco. Há sempre mais uma história contigo. Muito obrigado. Um grande abraço. Joaquim, um abraço e obrigado todos. pelo convite. Quiser, foi um prazer estar contigo. Tudo bom. Igualmente. Até a próxima, pessoal. Adeus. Adeus.